Oi, Medis, tudo bom? Vocês estão bem? Estão tranquilos? Fala oi aí pra mim. Oi! Hoje eu tenho que dar oi pra vocês que estão aí de casa e oi para os nossos médicos que estão aqui, entendeu? Dando alegria para a alma do Mediquinho, porque a alma do Mediquinho é vocês, né? Sem aluno aqui, meu Deus do céu, como eu estou feliz esses dias de chegar no Mediquinho mesmo um pouquinho, mas ter a honra de ter vocês aqui com a gente. Bom, seguinte, aula passada, pessoal, a gente trabalhou a parte de mols de átomos, trabalhamos a parte de número de átomos, Avogadro, número de moléculas, mol. Na primeira aula trabalhamos massa molar. Tem algum microfone ligado? Desligaram já? Perfeito. Parte de massa atômica, o cálculo da massa atômica, massa molecular. Isto é, todos esses conceitos que nós estamos trabalhando são os conceitos que nós vamos estar aplicando daqui a pouco. A gente está na química básica, no passo a passo de estequiometria. Daqui a pouco a gente vai começar a aumentar os nossos problemas, aumentar o grau de complexidade, até a gente chegar aonde vocês têm que estar e vão estar preparados, tá bom? Bom, o que acontece? Na aula passada, lembra pra mim, quem é que acompanhou a aula passada? Vocês que estavam aqui. Tu acompanhou, Flor? Lembra aí, qual foi o... Eu lembro que eu botei o slide, eu dei uma bateria pra vocês. Vê até qual eu resolvi. Esse primeiro eu resolvi, esse aqui eu lembro que eu resolvi. Eu cheguei a resolver essa terceira? Foi a última que eu resolvi? Então é a próxima, né? Ó, vocês já estão com o material aí em mãos. É aquele mesmo material, né, que eu passei para vocês na aula passada, que era uma bateria de exercícios. Então hoje eu vou estar resolvendo, aplicando os conceitos, colocar agora na prática, no passo a passo. Se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem, tá bom? Tranquilo? Então, deixa eu só relembrar aqui um pequeno conceito. Dá para enxergar aqui, né? É até aqui o limite? Perfeito. Um mol, ele sempre vai ser igual. Massa atômica, massa molecular e massa iônica. E que isso aqui vai valer 6,02 vezes 10 a 23 átomos, 6,02 vezes 10 a 23 molécula e 6,02 vezes 10 a 23 íons. Esse conceito aqui vocês não podem nunca esquecer, tudo bem? Que sempre um mol, lembra que o mol é aquele que vem no balanceamento na frente da substância, tá? Sempre vai corresponder à massa atômica. Lembre-se, se tiver só o elemento químico da tabela periódica, é átomo. Se tiver mais de um, você já sabe que é a molécula. E o íon é quando aparece as cargas cátions ou ânions. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Filha, tá dando para enxergar direitinho daí, dessa posição? Lucas, tranquilo? Alguma dúvida até o momento entre diferenciar quando é que é um átomo, quando é que é uma molécula e quando é que é um íon? Tá de boa? Vocês estão de boa? Tranquilo? Então vamos lá. Questão 5. Qual a massa de ferro de um prego que contém 6,10 a 22 átomo desse metal? Então, o que vocês têm na cabeça? Vocês sabem que um mol, ele sempre vai corresponder, já que ele está falando só do ferro, então só o ferro, eu sei que ele está falando o quê? De átomo, tudo bem? Um mol vai corresponder a 56 gramas. Elis, como é que eu sei que ferro vale 56, a massa dele? Não esqueça da tabela periódica, tudo bem? Isso aqui vai corresponder a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se vocês observarem, sempre o mol e o número de átomos, um mol corresponde a esse, um mol corresponde a esse em moléculas, em íon, é sempre o mesmo. O que vai estar mudando é a massa, tá?
Se for o átomo, botei aqui a massa do átomo de ferro. Se fosse a molécula, eu colocaria a massa molecular. Se fosse o íon, eu colocaria a massa do íon. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, 1 mol vale 56 gramas, que vale isso em átomos. Acha a pergunta. O segredo é vocês acharem a pergunta. A pergunta que ele faz é: qual é a massa de ferro? Bem, aqui eu estou falando sobre o ferro. Então, olha, qual é a massa de ferro quando ele tem 6, 10 a 22 átomos? O que vocês vão estar observando no Enem? Por que tem um 56 bem grande? Ah, tá, que legal, gostei. Ai, que chique isso. O que vocês vão observar no Enem? No Enem, quando vocês pegarem aqueles testículos bem grandes, aqueles textos bem grandes do Enem, sempre vai estar dizendo lá, você vai encontrar uma pergunta e essa pergunta vai corresponder a um valor. Sempre vai ser assim, always forever. Aqui não é diferente. Repare que ele me deu uma pergunta, qual é a massa do ferro que eu tenho em 6,10 a 22 átomos. Então, uma pergunta sempre vai estar relacionada o quê? Com o valor. Que valor é esse? O valor que a questão vai te fornecer. Tudo bem até aqui? Tranquilo? De boa? Medes? Bom, o que vai ocorrer? Quando eu faço esses cálculos, eu faço o seguinte. Eu considero isso daqui como sendo 6 vezes 10 a 23. Por que eu ignoro esse 0,2? Porque para facilitar a minha matemática, tudo bem? Então, se a gente fizer isso daqui, eu vou estar multiplicando, né? Vai ficar 6x igual a 56 vezes 6,10 elevado a 22. 56 vezes 6,10 a 22. Então, x vai ser igual a 56 vezes 6,10 a 22, dividido por 6. Passei o 6 para cá. Vou usar preto, esse vermelho não ficou legal, não. O que acontece? Já que eu tenho isso daqui, matemática básica, né? Eu posso cancelar esse com esse e automaticamente eu vou ter 56, 10 a 22. Ou 5,6. Bom, se eu estou andando uma casa aqui, diz para mim, Médici, como é que vai ficar? Tá 56 vezes 10 a 22, mas eu andei para ficar 5,6. Vezes 10 a? Perfeito. 21. Automaticamente é essa a minha resposta. Eu quero saber se vocês compreenderam. Me dá um ok aí, se tiver dúvida eu voto. Vocês? De boa todo mundo? Certeza? Ok? Ana, Adria, Isabelle, Matheus. Certeza mesmo? Tranquilo? Ótimo. Bate aí um print. Pedrinho, tu pode bater, por favor? Ok, maravilha. Tá muito manual. Tá? Beleza. Pode botar a próxima, Rodrigo, por favor. Aqui eu vou apagar. Oi. Posso? Quem foi que perguntou? Letícia? Posso sim, Letícia. Olha só, na questão, ele estava me perguntando, referente ao ferro. O que eu sei do ferro? Que 1 mol dele equivale a 56 gramas, tá bom, Letícia? Por quê? Porque todo mol, olha só, tem como ampliar um pouquinho? Ou eles estão vendo? Ah, tá, né? Todo mol, ele sempre vai ser igual a massa atômica, massa molar e massa iônica, tá bom, Letícia? Então, todo 1 mol vai corresponder à massa do átomo. Qual é o átomo que ele está falando na questão? Ele está falando do ferro. E a massa do ferro, se tu olhar na tabela periódica, você vai ver que vale quanto? 56. E olha a sequência lá.
E isso aqui vai valer 6 vezes 10 a 23 átomos. Sempre vai ser assim. Quando falar de número de átomos, você vai lembrar 6 vezes 10 a 23. Se ele perguntar qual o número de moléculas, o valor que vai vir na sua cabeça é o quê? 6 vezes 10 a 23. Obrigada, Amélia. Estou com saudade de vocês responderem aqui ao vivo. Se falar número de íons, qual é o valor que vai lembrar? 6 vezes 10 a 23. Ótimo. Isso aí é o número do Avogadro. Lembre-se que número de átomos é diferente de número de mol de átomos, que a gente viu na aula passada. Então, vamos lá. Letícia, ele está perguntando, olha a pergunta dele aqui, Letícia. Qual a massa de ferro? Aqui não é gramas, então aqui é massa. Então, qual é a massa de ferro que eu vou ter em 6 vezes 10 a 22 átomos? O que eu estava explicando aqui, Letícia, é que sempre no Enem, no vestibular que vocês vão fazer, sempre vai ter uma pergunta relacionada com o valor. Uma pergunta relacionada com o valor. Isso aí é always forever. A pergunta que ele faz aqui é: qual é a massa, que é o teu X, para 6,10 a 22 átomos? Foi o que ele deu na questão. O que foi que a gente fez? A gente cancelou esse 6 com esse 6, fizemos a matemática e achamos o quê? 5,6 vezes 10 a quanto? 21. Letícia, você compreendeu? Me dá um feedback aí. Letícia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Prof, por que o 10 a 23 não é multiplicado pelo x? Também no primeiro exemplo. No primeiro exemplo, multiplicado pelo x, mas está multiplicando pelo x sim, ó. Se a gente for desmembrar isso daqui, se a gente for multiplicar este por este e este por este aqui, vai ficar 6 vezes 10 a 23 vezes x, que vai ser igual a 56 vezes 6 vezes 10 a 22. Cadê? Você divide uma base, aí fica 23 menos 22, aí fica 10 a 1. Ele está querendo saber em relação... É porque a resposta acha 5,6. 5,6. Eles querem saber como é que faz para subtrair? É que não tem a base. Que base? Essa base 10, ela vai ser anulada no divisor, não? Não, só vai subtrair, porque vai ser 22 menos 23. Aí vai ficar 10 elevado a menos 1. Vou fazer aqui devagarinho. Hã? Disfarça. Fica 22 menos... Ficou menos... Não, ficou 56 vezes 10 a menos 1. 5, pronto, essa aqui já é a resposta. Por que eu botei vezes 10 a 21? Tá, o que vai acontecer aqui, ó? 56, 6 vezes 10 a 22, dividido por 6 vezes 10 a 23. Aqui que a gente fez? A gente cancelou esse com esse. Aí x ficou 56 vezes 10 a 22 vezes 10 a menos 23. Fazendo passo a passo, tá? Então, x vai ser igual a 56 vezes 10 a menos 1. A matemática, como eu vou estar andando com uma vírgula só, né? Vai ficar 5,6 gramas. Não sei de onde é que eu tirei 21, tá? Você entendeu, Letícia? Leonardo, agora entendi. Entendeu lá em cima, né? Maravilha. Vocês entenderam? De verdade? Tranquilo. Que já foi, não precisa tirar o print, não. Pode botar a próxima. Determine a quantidade de mols existente em 1 litro d'água. Tem várias maneiras. O legal de cálculo estequiométrico, pessoal, é que existem várias maneiras que você pode raciocinar. Não é só um raciocínio, não. Por exemplo, eu poderia utilizar esse aqui da água pela fórmula da densidade, que é uma coisa que vocês vão ver depois na parte de soluções. Daqui a pouquinho eles vão entrar em soluções já, né? Eu já mostrei isso daí.
Então, ótimo, vocês até viram já a densidade. Ou, se eu quero fazer apenas por regra de 3, um lembrete muito importante. Você tem que lembrar que 1 ml, ele equivale a 1 grama. Pronto. Já lembra disso. O Enem trabalha muito com transformações, né? Muitas transformações de unidades. Eu acho que foi a primeira aula que o Demontier deu, foi sobre sistema métricos, não foi? Fazendo exatamente as transformações. E você trabalha muito com isso na química. Então, 1 ml, ele equivale o quê? A 1 grama. Pronto, isso aí já grava isso aí porque é medida. Outra medida importante é lembrar que 1 quilo, ele equivale o quê? A 1000 gramas. E outra informação importante é que 1 litro equivale a 1000 ml. Gente, essas transformações, isso aqui você tem que saber. Não tem para onde fugir, não. É uma coisa que você tem que saber e você trabalha muito, não apenas em cálculos estequiométricos, mas em outras partes também da química e outras disciplinas. Então, ó, 1 ml equivale a 1 grama, 1 quilograma equivale a 1000 gramas e 1 litro equivale o quê? A 1000 ml. Quando ele fala assim na questão, determine a quantidade de mols existente em 1 litro d'água, se eu disser assim para vocês, 1 litro equivale a 1000 ml, que equivale a 1000 gramas. Eu posso fazer essa correlação? Médios. Posso fazer? 1 litro equivale a 1000 ml, que equivale a 1000 gramas. Posso fazer isso? Posso fazer por quê? Porque 1 ml vale 1 grama. Então, se eu tiver 1000 ml, eu vou ter o quê? 1000 gramas. Tudo bem até aqui? Certeza? Todo mundo? Tem a luz. Tá me chamando. Lá no meio da tela. Tá bem aqui a luz. No 1000. Consegue colocar? 1000 ml. Gente, eu adoro essa tecnologia, olha. Muito legal. Então tá, 1 litro equivale a 1000 ml, que corresponde a 1000 gramas. Todo mundo já concordou aí. Determina a quantidade de mols existente em 1 litro de água. Se eu disser para vocês, se eu chegar e afirmar que 1 mol de água equivale a 18 gramas. Isso aí é verdadeiro ou falso? Perfeito. Lembre-se, a água está aqui. Repara, a partir do momento que eu não tenho mais só um elemento, eu tenho mais de um elemento, eu já não tenho um átomo, eu tenho o quê? Uma molécula, tudo bem? Você vai calcular, obviamente, isso aí que a gente já tem de cor e salteado. Aqui vai ser 2 vezes 1 mais 16 vezes 1, que vai dar o quê? 18. Então, a gente já sabe que 1 mol, por quê? Porque 1 mol sempre vai ser igual à massa molecular. 1 mol sempre equivale à massa molecular. Então, eu estou dizendo que 1 mol da água tem o quê? 18 gramas. Mas lembra que eu falei para vocês? Em todo o cálculo estequiométrico, obviamente, isso aí são questões diretas, né? Só para vocês treinarem o raciocínio. Ele sempre vai dar uma pergunta e um valor. Uma pergunta e um valor. A pergunta dele é, determine a quantidade de mols. Então, aqui embaixo eu vou colocar o quê? X mol, porque é a pergunta dele. Toda a pergunta está relacionada a um valor. O valor que ele me deu foi 1 litro de água. Só que eu sei que 1 litro de água, ele equivale a 1000 ml, que equivale o quê? A 1000 gramas. Vocês estão observando que as unidades têm que ser iguais. É regra de 3, que nem o Tarso fica falando, entendeu? É regra de 3. Mas vocês têm que lembrar que as unidades têm que ser igual. Se aqui é mol, aqui também tem que ser mol. Se aqui é gramas, aqui também tem que ser gramas. Aí você faz uma matemática básica, aqui vai ficar 18 vezes x, que é igual a
1.000. X é igual a 1.000 dividido por 18. De cabeça, quanto é que é 1.000 dividido por 18? 0.018? Não, acho que é o 18 dividido por 1.000, que seria 0.018, não é não? 55,55. Se fosse o contrário, né? 55,55, né? Mol. Pronto. Bem alto esse mol. Eu quero saber se vocês compreenderam. Quem está me acompanhando na telinha? E quem está aqui presencial? Lucas. Pode utilizar. Não, como ele não falou CNTP, tu não pode aplicar 22,4 litros. Só aplica 22,4 litros se ele falar CNTP na questão. Entendeu? Agora, se ele falasse que fosse uma temperatura ambiente, tu pode aplicar a temperatura ambiente. Como ele não citou nada de temperatura, você pode aplicar a fórmula da densidade da água, porque tu vai chegar no mesmo conceito. Tu vai chegar no mesmo valor de 1.000 gramas, entendeu? Mas aplicar, por exemplo, em relação ao volume molar, só se ele comentar na questão. Por quê? São 3 situações que ele vai falar para você. Condições normais de temperatura e pressão, CNTP, que tu tem que saber de cor e salteado, que é 22,4. CATP, condições ambiente de temperatura e pressão. E mesmas condições de temperatura e pressão, que é diferente da CNTP. Então, isso são coisas que a gente vai ver, né? CNTP 22,4, CATP vai ser ambiente. E nas mesmas condições de temperatura e pressão, o teu volume é o teu balanceamento. Então, se você fizer um balanceamento e você tiver lá 2 mols de água, qual vai ser o volume daquela água? 2 litros. Entendeu? Mas é se ele falar na questão que é mesmas condições, mas são coisas que a gente vai ver depois, tá bom? Agora está 22. Gente, esse 22,71 litros, repare, é a atualidade já de uns 3 anos atrás. Mas lembre-se, o Enem e a maioria dos vestibulares ainda usa 22,4 litros. O que eu falo para os alunos? A maioria das questões que tu pegar atuais, eles vão trabalhar com 22,4, a não ser que ele fale que é 22,71. Mas tem uns vestibulares aí, tipo o nosso ITA e o nosso IME, que eles aplicam já 22,71 litros. Aí, Elis, como é que eu vou saber lá na prova se é 22,4 ou 22, bem simples. Você faz o cálculo normal com 22,4. Obviamente vai ter uma pequena diferença de valores se for 22,71 litros. Aí você chega e faz com 22,71. Mas a maioria ainda usa 22,4. Porque a gente não viu aula de volume molar ainda. Quando a gente for ver aula de volume molar, eu vou trabalhar isso com vocês. Tanto o volume molar na CNTP, como a CATP, como as mesmas condições de temperatura e pressão. Tá bom? Tá, vamos lá. Sim, eu quero saber se ficou dúvida nessa questão. Tá tudo ok? Médios, vocês compreenderam? De verdade? Tranquilo? Ok? Adria tá ok? Evelyn, yes. Eu adoro quando vocês falam yes. Ok, tá bom. Bateu o print? Pedrinho? Tem umas lousas que são digital, né? Aí tu bate o print aqui, aí você já envia no WhatsApp bem aqui. Mas sabia que eu cheguei a pesquisar? Já faz um tempo que eu pesquiso, né? Sabe qual é o problema aqui de Porto Velho? A gente não tem assistência técnica. É muito caro. Aí toda vez que desse um problema, tinha que mandar para São Paulo para... Tá aí uma coisa que poderiam montar aqui em Porto Velho que não tem, né? Mas até o mesmo o MEC que disponibilizou para as escolas públicas, as escolas digitais, né? Que era tipo, era um computador com o digital dentro do música, era cachorro. Mas tem tipo assim, modo Freire. Modo Freire tem 30 anos lá. Tudo parado. Porque deu problema e não tem ninguém para consertar. Porque eles trouxeram pessoas para Capacitar. capacitar os professores, mas os professores não quiseram. Tá brincando? Manda eles capacitar nós do Magic Key. Gente. Os professores fazem o quê? Eles pegam essa louça e usam só para o show normal. Tu tá brincando. Eu tenho que conversar com a diretora. Qual a escola mesmo? Não, Orlando Freire, Bela Vista, João Bento, toda a escola. Bom saber. Lá no João Bento, viu? Só Data Show. Ah.
Tá, vamos lá. Quantas moléculas existem em 132 gramas de gelo seco? O Enem usa muito isso, tá? Gelo seco. Então, quando ele falar gelo seco, você tem que lembrar que é CO2, tá bom? Ele não é obrigado a te lembrar que gelo seco é gás carbônico, CO2, tá? Então, eu estou falando aqui do CO2, beleza? Lindo e maravilhoso. CO2, eu tenho então uma molécula. Eu sei que a massa do carbono é 12. Eu sei que a massa do oxigênio é 16. E se eu somar, vai dar o quê? 44. Já calculei a massa dele. Aquela sequência que não muda é que 1 mol... Onde é que é a luz? A luz também é aqui, né? 1 mol, ele vai equivaler a 44 gramas, que vale 6 vezes 10 a 23 moléculas. Quero saber se essa minha relação, pessoal, tá tudo bem. Tranquilo? Reparou que todos a gente está fazendo isso. Sempre 1 mol vai equivaler ao número de átomos, de moléculas. O que vai estar sempre mudando aqui é a massa. Tudo bem? Tranquilo? Eu falei para vocês que sempre vai ter uma pergunta acompanhado de um valor. A pergunta que ele faz é: quantas moléculas? Já achei a pergunta. Então, vou colocar aqui de baixo, vou colocar o quê? X moléculas. Tudo bem? Moléculas debaixo de moléculas. E eu falei que toda pergunta está acompanhada de um valor. E o valor que ele me deu foi o quê? 132 gramas. Pronto. Aí é matemática, né? Aqui vai dar 44x é igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 132. Quanto é que é 6 vezes 132? 792? 792. Divide isso daí, por favor, por 44. 18 vezes 10 a 23, ou 1,8 vezes 10 a 22. Perfeito. Então, eu posso utilizar essa resposta ou essa. Elis, vamos supor que lá no vestibular tem as duas opções. Então, como a gente está trabalhando com Avogadro, você sempre trabalha com menor valor, tá bom? Então, o menor valor seria esse daqui, tá? Mas cuidado que eles vão sempre forçar você a trabalhar com matemática básica, com a potenciação. Andar com a vírgula, tá bom? Isso, Adriane, minha filha, perfeito. Quero saber se está tudo ok até aqui, Médis. Não seria elevado a 24? 22, né? Então aqui é 24? Peraí, deixa eu olhar de frente. Ah, porque eu estou da direita para a esquerda, né? Tá certo. Eu estou andando daqui para cá. Se é daqui para cá, eu vou ter que aumentar a potência. Pronto. É o número de moléculas que ele quer, né? Então, vou colocar aqui moléculas. Então, não esqueçam. Se chegar nos dois resultados, o que a química preza? Sempre, quando for número de Avogadro, né? Você sempre pegar o quê? O menor valor. Sendo assim, seria qual a alternativa correta? Sem alternativa. Vocês compreenderam? De verdade? Também acho. Tem um esquema bom. Esquerda leva, direita diminui. Perfeito. Eu não gostei muito desse negócio da esquerda e da direita, não, entendeu? Mas eu entendi o raciocínio, Léo. Valeu. Vocês entenderam?
que colocasse CO2 sólido, CO2 líquido, CO2 gasoso, entendeu? A resposta ia ser a mesma, independente de estar no registro dele. Agora, se for relacionado com densidade, seria uma resposta diferente. Tá bom? Gramas. Então, vamos lá. 60 quilogramas. Aqui não tem a luz, né? 60 quilogramas é uma massa que vai corresponder o quê? A 100%. É o peso total, quem me dera pesar 60 quilos. Tá aqui, eu com 60 quilos, 100%. Só que ele fala que dentro desses meus 60 quilos, 70% é feito somente de água. 70% é feito somente de água. Então, vamos lá. Se eu tiver 70% referente à água, eu vou ter quantos quilogramas de água? Isso aqui vai dar 6 vezes 7, 42, né? 42 quilogramas ou 42 vezes 10 a terceira gramas. Quero saber se vocês entenderam essa relação. Compreenderam? Então, ó, uma pessoa tem 60 quilogramas, então é o total dela. Ele fala que 70% é de água. Então, calculei isso aqui referente à água. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Médios, vocês aí, põe no chat para mim, Rodrigo, por favor. Por que eu tô de máscara? Ok, estão ouvindo bem? Beleza, tudo certo? Então, ok. O que acontece? Eu falei para vocês que ele sempre vai dar uma pergunta relacionada a um valor, não é isso? A pergunta que ele fala é: determine a quantidade de mols de água em uma pessoa com massa de 60 quilogramas. Então, ele quer saber, ó, eu já sei que isso daqui refere-se a quem? A água. Então, o que vai acontecer? 1 mol de água tem quantas gramas? Nós já calculamos hoje e sabemos que equivale a quanto? 18 gramas. Todo mundo concorda com isso? 1 mol equivale a 18 gramas. Então, se eu tiver 42 vezes 10 a terceira gramas, porque gramas tem que ser com gramas, né? Eu vou ter quantos mols? Se eu fizer essa regrinha de 3, vai dar 18x igual a 42 vezes 10 a 23. Quanto é que é 42 dividido por 18? X igual a 42 dividido por 18 vezes 10 a 23, dá quanto isso? 2,33 vezes 10. Por que eu estou botando 23 aqui? Vezes 10 a terceira grama, ou 2,33 quilogramas. Então, essas aqui são minhas duas respostas. Como a gente vai estar trabalhando muito com múltipla escolha, né, no Enem, vão ser uma das duas respostas, já que ele não determina qual é a unidade da massa que ele quer. Se ele vai querer em gramas ou se ele vai querer em quilogramas. Vocês compreenderam até aqui? De boa? Mesmo? Mols, perdão. Então, vou deixar em unidade. É mols que ele quer, né?
mols. Uma outra maneira que a gente poderia fazer é a gente utilizar também essa formulazinha aqui, ó, do número de mols, que é a massa dada sobre a massa molecular. A massa que ele me deu, que você calculou, é quanto? 42 vezes 10 a terceira, dividido pela massa molecular da água, que é quanto? 18, que você vai achar 2,33 vezes 10 a terceira mols. Isso daqui, pessoal, é uma outra maneira direta para vocês calcularem. Porque número de mols, o que é o número de mols de qualquer substância? Sempre vai ser a massa que ele te dá na questão, que é a massa fornecida, dividido pela massa molecular, que é a massa que você calcula. Então, a massa que ele me forneceu na questão foi o quê? 70%. E você viu que 70% equivale a 42 vezes 10 a terceira. E a massa molecular da água, de tanta gente calcular, já grava, né? Você sabe que vale 18. Tudo bem até aqui? Todo mundo ok? Tem certeza? Pode tirar um print, Val, por favor. Matheus entendeu? Eve, Adriana, Isadora? Ótimo, perfeito. Pode passar a próxima. Nessa próxima aqui, ele está perguntando para mim, determine a quantidade de mols de átomo de cada elemento químico existente em 5 mols do ácido pirofosfórico. Foi uma coisa que a gente trabalhou bastante na aula passada e eu pedi para não confundir, né? Cuidado se o vestibular, se o Enem, ele está te perguntando qual é o número de átomos ou se ele está perguntando mols de átomos. Lembra que a gente comentou isso na aula passada? Muitas vezes o aluno ele confunde. Ele acha que número de átomos é a mesma coisa que mols de átomo. Então vamos observar aqui, ó. Ele dá 5 mols, tá aqui mols, de ácido pirofosfórico. Então o que acontece? Teu concorrente, ele tem uma bela mania de fazer o seguinte. Ele multiplica aqui, ó, 5 vezes 4 e fala que tem 20 átomos de hidrogênio. Olha o erro. 5 vezes 2 tem 10 átomos de fósforo. 5 vezes 7, você tem 35 átomos de oxigênio. Tudo que eu falei aqui está o quê? Errado. Porque se eu falar átomos, se o Enem perguntasse átomos, o valor teria que ser qual? Átomos, qual é o valor que vem fixo na cabeça? 6 vezes 10 a 23. E aqui ele está perguntando mols de átomo. Quando for mols de átomo, aí você pode chegar e fazer isso. Você vai dizer que aqui, ó, 5 vezes 4 é 20. Então, você tem 20 mols de átomo, de hidrogênio. Aqui eu tenho 5 vezes 2, dá 10. Então, aqui eu tenho 10 mols de átomo. E 5 vezes 7 dá o quê? 35 mols de átomo. Tudo bem? Então, quando ele perguntar para vocês referente a mol de átomo, é isso que vocês vão fazer. Se não tivesse esse 5 na frente, tivesse só o pirofosfórico, você diria que aqui tem 4 mols de átomos de hidrogênio, 2 mols de átomo de fósforo e 7 mols de átomo de oxigênio. Se ele perguntasse só mols de átomos. Só que, obviamente, ele sempre vai estar colocando um mol na frente para forçar o aluno a lembrar o quão é importante esse número de mols na frente. Tá bom? Porque faz parte do balanceamento das reações químicas. Se fosse número de átomos, seria hidrogênio 20. Perfeito, Adria. É isso mesmo. Se ele perguntasse aqui para você, onde é que está sem luz? Aqui. Posso vir para cá, né? Aqui dá para enxergar. Se ele perguntasse número de átomos de hidrogênio,
Se o hidrogênio ele tem 20 mols de átomo, eu apenas multiplicaria isso daqui por 6 vezes 10 a 23 átomos. Para automaticamente eu achar 120 vezes 10 a 23, que é 1,2 vezes 10 a 25. Tá certo, Pedrinho? É a regrinha da Raquel. Adria, você entendeu? De boa? Agora, se ele perguntar o número de átomos, a regra é, se perguntar o número de átomos dentro de uma molécula, você multiplica sempre o valor fixo, né, o Avogadro, 6 vezes 10 a 23, sempre multiplicado pelo mol de átomo. Isto é, se não tivesse esse 5 aqui na frente, eu estaria multiplicando 4 vezes 6 vezes 10 a 23, 2 vezes 6 vezes 10 a 23, vezes 6 vezes 10 a 23. Mas como tem esse 5, eu tenho que multiplicar pelo número de mols. 5 vezes 4, 20, por isso que eu multipliquei por 20 mols de átomo. Todo mundo? Arielle, minha filha, vamos lá, vem comigo. Olha essa molécula aqui, ácido pirofosfórico, tá bom? Dá uma olhada nela. Se ele chegar e perguntar para você, quantos átomos de hidrogênio tem aqui? Se perguntar mol de átomo, ó, tem 5 aqui, vezes 4, então eu tenho o quê? 20 mols de átomo. Você respondeu a questão. Mas se ele chegar e perguntar qual é o número de átomos, toda vez que for número de átomos, número de moléculas ou número de íons, o valor é fixo, 6 vezes 10 a 23, que é o valor do Avogadro. Isso daí sempre. Nessa questão, ele está perguntando apenas o quê? Mol de átomo, mol de átomo, mol de átomo. Pronto, a gente respondeu. Mas vamos supor que ele perguntasse qual é o número de átomos de hidrogênio dentro da molécula do ácido fosfórico. Porque olha só, se eu pegar aqui o ácido fosfórico, aqui dá para ver, né? P2, ó, 7, eu vou dizer que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Se eu pegar 1 mol, né? Se ele perguntasse qual é o número de moléculas de ácido fosfórico que eu tenho, em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23. Se for em 5 mols, eu tenho o quê? 5 vezes 6, 30 vezes 10 a 23, ou 3 vezes 10 a 24. Então, isso aí é tranquilo, só que às vezes ele quer aprofundar mais. Ele quer perguntar o número de átomos existente dentro da molécula. Então, vamos para dentro da molécula. Qual é o número de átomos de hidrogênio que existe dentro dessa molécula aqui? Toda vez que ele pedir isso, tu tem que multiplicar pelo número de átomos, que é fixo. 6 vezes 10 a 23. Mas qual o número que eu multiplico pelo 6 vezes 10 a 23? Sempre o número de mol de átomo. Por isso que ficou 20 vezes 6 vezes 10 a 23. Se ele perguntasse, lembre-se, isso daqui ele não perguntou. A gente apenas está sugerindo se ele perguntasse. Qual é o número de átomos de hidrogênio, ou de fósforo, dentro do ácido pirofosfórico? É o mesmo raciocínio. Você achou aqui que 5 vezes 2 dá quanto? 10. Eu pegaria esse 10 e multiplicaria pelo número do Avogadro. 6 vezes 10 a 23 átomos. Tudo bem? Entendeu? Maravilha, perfeito. Ótimo. Bateu o print? Show? Médios, vocês entenderam? Sem dúvida? Certeza? Tá bom. Tá parecendo o primeiro dia de aula, né? E olha assim, a primeira vez indo no Mediquinho, eu tô com vergonha. Gente, não fiquem com vergonha, perguntem. Sabe o que a gente percebeu nessa pandemia? Percebeu? Que vocês perguntam mais online. E quando tá aqui na sala de aula, ó, gente, é um silêncio aqui, ninguém tá perguntando nada. Mas quando é online, é várias perguntas. Eu acho que quando voltar ao presencial, a gente tem que criar um chat online de pergunta, né? Porque eles têm coragem. Tá, próxima questão. Oi. Mentira! A outra é muito grande? Põe aí a próxima. É rapidinho. Mentira, ela é grande.
Tá, vê uma outra que seja menor. Passa uma. Ah, essa é pequenininha. Pronto. Hein, gente, como já passou meu tempo, tá? Mas eu vou resolver só mais uma com vocês, uma pequenininha, tá? Bom, verifique a massa de um átomo. Ei, cuidado com isso, tá? Os vestibulares, o Enem, adora colocar um átomo, ó, um átomo. Cuidado com isso. Se ele perguntar em unidade de massa atômica para você, ele já até deu aqui, ó. Quando você vê isso aqui, ó, magnésio 24, esse valor aqui é exatamente a unidade de massa atômica. Isto é, isso aqui eu vou dizer que é igual a 24 UMA. Isso é, ele já te deu até o valor. É o valor que você enxerga na tabela periódica. Pronto, só isso. Só que ele quer saber agora em gramas. Então, em gramas, vamos fazer a relação. Você sabe que 1 mol... Tá no meio da luz? Tá não, né? Deixa eu botar mais aqui embaixo. 1 mol equivale a 24 gramas, que vale 6 vezes 10 a 23 átomos. Só que o que ele está perguntando na questão? Cuidado que é pegadinha, tá? Ele quer saber o quê? Em um átomo. Isto é, se eu tiver um átomo, eu vou ter quanto? Se eu fizer isso daqui, eu vou ter 24 dividido por 6 vezes 10 a 23. Quanto é que é 24 dividido por 6? 4 vezes 10 a menos 23 gramas. Pronto. Isso aqui foi bem simples. Quero saber se vocês compreenderam. De boa? Cuidado com as perguntas que eles fazem para vocês, tá? Principalmente quando ele fala em uma molécula, em um átomo, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Todos compreenderam? De boa? Tá, eu queria fazer uma pergunta, eu estava conversando com os médicos aqui no presencial, eu queria saber qual é o domínio de vocês, considerando 1 muito baixo e 2 muito elevado, referente a íons. Porque olha só, vem aqui comigo. Nós falamos já do mol. Dá um zoom bem aqui, Rodrigo, por favor. Só nesse cantinho daqui. 1,5. Ó, mol, nós falamos de massa atômica, falamos da massa molecular. Eu queria trabalhar com íons. Número de íons com vocês, porque quando cai eu percebo muito essa dificuldade dos alunos. Então, eu quero saber qual é o nível de vocês entre 1 e 2, a como dissociar um íon e aplicar esse raciocínio, ou ionizar, formar íons em reações químicas para aplicar esse raciocínio. Vai colocando aí. Vocês. 1,5. 1, 0. Vai, vamos lá, eu quero a opinião de vocês. Aqui é a sala de aula inteira. Super lotada. Votaram em 1. Então tá. Então, como o conhecimento de vocês está um pouquinho apertado em relação a isso, então não perca a aula que vem. Eu vou trabalhar com essa parte de íons, de você pegar a fórmula e você abrir a fórmula em reações químicas, fazer o balanceamento e aplicar esse raciocínio aqui, então, de cálculo de íons. Tudo bem? Cálculo de mols e etc. Combinado, então? Não percam, por favor, a próxima aula, terça-feira que vem. Gente, eu tenho que sair correndo, porque está entrando agora quem? A Jeane? Jeane agora vai entrar, tá? Beijo para vocês, intervalinho rapidinho, tá? Cheiro grande. Obrigada, Ju. Beijo.